Olá, meninas, tudo bom? Queria dizer que eu estou nervosa de estar aqui sozinha. Sou muito acostumada a fazer live com a Ana junto, então a gente tá sempre juntas. Olha ela aí. Mas fazer uma live sozinha, vou te dizer que não é uma tarefa fácil pra mim. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre nutrição. Ontem a Ana conversou um pouquinho sobre exercício com vocês. E a gente quer tirar as maiores dúvidas de vocês, para vocês não ficarem com dúvida nem em alimentação, nem em exercício. Então, tudo que a gente puder passar de conhecimento para vocês, a gente quer e vai passar. Então, eu selecionei algumas dúvidas do WhatsApp, algumas dúvidas daqui do Insta, para a gente conversar um pouquinho sobre nutrição, para vocês começarem a entender um pouquinho mais sobre esse tema. Tem muita coisa para falar, sempre tem muito conteúdo, mas aos poucos a gente vai falando tudo que a gente quer, tudo que a gente precisa. Então, a primeira dúvida que eu queria falar, que eu recebi, é sobre jejum. Se jejum realmente emagrece, se jejum é uma boa estratégia. E eu queria falar que o jejum é uma estratégia dentre inúmeras estratégias que a gente tem para emagrecer. Só que o jejum, além de ser uma estratégia para emagrecer, ele também tem outros benefícios. Então, a gente tem um aumento das mitocôndrias, a gente tem a biogênese mitocondrial quando a gente faz jejum. Isso significa que eu aumento o número de mitocôndrias, isso significa que eu deixo as minhas mitocôndrias mais bem funcionantes. Quanto mais mitocôndrias eu tenho, mais energia eu gasto, mais fácil é de emagrecer. Então, o jejum ele também é interessante para isso. Tem alguns estudos correlacionando jejum e longevidade. Então, ele não é uma estratégia só para emagrecimento. Porém, se bem feito, bem aplicado, e se for uma estratégia que tu se adapta bem, ele é sim uma estratégia interessante. Só que a gente precisa entender que o jejum só vai fazer um emagrecimento se durante a janela que tu for se alimentar, tu conseguir fazer um déficit calórico, tu conseguir comer menos do que tu precisa. Se tu fizer jejum e durante o tempo que tu comer além das tuas necessidades, de nada adiantou fazer jejum. Porque o jejum nada mais é do que a gente pular uma refeição. Pode ser a refeição da manhã, pode ser a refeição da noite, vai depender da pessoa, vai depender de como que é a rotina dela. Mas então eu tirei uma refeição, para ser mais fácil fazer esse déficit calórico. Mas para muitas pessoas gera uma ansiedade muito grande, a pessoa fica com mais fome ao longo do dia e acaba comendo mais. Então, para essa pessoa, o jejum não é interessante. Eu acho interessante e indico um jejum de 12 horas. Para as pessoas mesmo, não é considerado um jejum intermitente ainda, mas é um jejum bem interessante quando a gente pensa em processo digestivo, em saúde do estômago, em saúde do nosso intestino, e isso é interessante para várias coisas além do emagrecimento. Ontem eu estava lendo um artigo bem interessante, inclusive as engrenadas vão ter acesso a esse artigo, eu vou fazer uma aula só sobre isso para elas, quero gravar semana que vem já, mostrando que jantar cedo melhora o processo de emagrecimento. Então, quem janta cedo tem mais chances de emagrecer, tem mais chances de ter um processo de emagrecimento com sucesso. Então, é importante sim a gente comer mais cedo, é importante a gente não comer até 10, 11 horas da noite, porque às vezes às 6 já tá fazendo uma refeição, então a gente fica às vezes muito pouco tempo, né? Sem fazendo jejum, então sempre se alimentando, isso não é interessante, certo? Então, o jejum emagrece se bem aplicado e se é uma estratégia que tu se adapta bem, certo? A segunda pergunta campeã: como perder a gordura da barriga? Letícia, eu quero emagrecer, mas eu quero perder só a barriga. É a barriga que me incomoda, a barriga não sai. O que eu faço? Bom, primeira coisa que a gente precisa entender. Quando eu emagreço por um todo. Quando eu perco gordura, eu vou perder gordura no meu corpo inteiro. Algumas pessoas vão ter a barriga como última gordura a perder, algumas pessoas têm mais dificuldade em perder braço, outras culote, outras flancos. Então, a genética também é muito determinante em aonde tu armazena maior gordura, certo? Se tu quer perder só a barriga, tu vai precisar emagrecer por um todo do mesmo jeito. O que pode acontecer é, a gente baixa bastante esse percentual de gordura para tu perder essa barriga que te incomoda e depois a gente faz um processo de ganho de massa,
onde você vai ganhar massa aonde você quer daí. Para fazer um ganho de massa em bumbum, em pernas, em braço, para daí também não ficar magra demais que incomoda algumas pessoas. Então não tem como a gente perder só a barriga, porém é importante a gente fazer, né, essa perda de gordura para tu perder também a barriga. Precisa ter paciência, de repente a barriga vai demorar um pouquinho mais para sair, a gente precisa mudar algumas estratégias. Então eu gosto de, ao longo do processo de emagrecimento, e mudando as estratégias com minha paciente. Então a gente faz um tempo de low carb, depois aumenta um pouquinho carboidrato e baixa um pouquinho gordura, depois a gente faz ciclagem de carboidrato, depois a gente aumenta a proteína, porque mudando as estratégias, o nosso metabolismo ele também vai se adaptando e fica interessante para a gente perder essa gordura. Terceira pergunta é: preciso tomar o whey protein? A questão é, se tu conseguir consumir o tanto de proteína que tu precisa via alimentação, não tem necessidade nenhuma de tomar whey protein. O whey protein ele é um complemento, é uma proteína do leite, só que em pó. O que acontece? O que eu vejo muito em consultório? As pessoas consumindo proteína só no almoço. No máximo no almoço e no jantar. E daí a gente fica com esse déficit de proteína, a gente fica realmente com a proteína defasada. E daí, quando eu não consumo proteína o suficiente, quando eu vou emagrecer, eu vou acabar perdendo massa muscular. Se eu não consumo proteína o suficiente, a longo prazo não é interessante, eu posso ter um processo de osteopenia, osteoporose, que é perda de calcificação óssea. Eu não faço colágeno, eu não vou ter estrutura para ter um cabelo saudável. Então a proteína ela é importante não só para a estética, mas é importante para todas as funções do meu corpo. Proteína é estrutura. Proteína é como se fossem os tijolinhos da minha casa. Então eu preciso ter um consumo adequado de proteína. E se por um acaso tu não conseguir via alimentação, o whey protein pode ser sim um bom complemento para a gente conseguir alcançar a quantidade de proteína que tu precisa, certo? Quarta pergunta: qual fruta eu posso comer no processo de emagrecimento? Todas. Só que vem aqui comigo nesse pensamento. O que acontece? Existem algumas frutas que têm um pouco mais de carboidrato que outras, existem algumas frutas que têm um pouquinho mais de calorias que as outras, só que o importante é a gente variar. Então assim, tem problema comer banana no processo de emagrecimento? Se for uma banana, às vezes, não. Só que o problema é que as pessoas daí comem só banana todo dia, o dia inteiro, mais o pão, mais o macarrão. Então, no final, a gente excede essa quantidade de carboidrato que a gente precisa consumir. Então, a gente pode consumir todas as frutas. O importante é variar, é a gente cuidar com a quantidade e também cuidar com o que a gente consome além das frutas, certo? Annelise, o mínimo de proteína que uma pessoa precisa consumir no dia é de 0,8 a 1,2 gramas de proteína por quilo de peso, tá? Isso é uma dieta normal proteica. Então, eu sempre arredondo para 1. Então, por exemplo, 1 vezes o teu peso. Então, se tu pesa 60 quilos, 60 gramas de proteína. Porém, numa dieta de emagrecimento, assim como na hipertrofia, eu gosto de aumentar um pouquinho. Quanto mais velha essa mulher, eu vou aumentando um pouquinho mais, porque conforme a gente for ficando mais velho, as nossas necessidades proteicas aumentam. E normalmente o que a gente faz? A gente diminui a ingesta de proteína com o passar do tempo, e é mais interessante a gente aumentar. Então eu gosto de usar em torno de 1,4, 1,5 a 1,6, dependendo da pessoa, de proteína por dia. Isso dividido em pelo menos 3 refeições, dependendo da quantidade, 4, certo? A gente precisa entender também que 100 gramas de carne não significam 100 gramas de proteína. 100 gramas de carne, dependendo do corte, tem em torno de 30 gramas de proteína. Um ovo tem em torno de 7 gramas de proteína. E lá no Engrena a gente tem as tabelas de tudo, tem uma aula só de proteína, tem uma aula só de carboidrato, tem uma aula só de gordura, onde tem um monte de tabela, onde a gente aprende realmente a fazer bem esses cálculos, porque eu acho bem importante a gente entender disso, certo? Tem uma outra pergunta que é: macarrão engorda? E eu queria falar que a gente precisa entender que nada engorda, nada emagrece. Do mesmo jeito que macarrão não engorda, aipim não engorda, batata não engorda, banana não engorda, bolo não engorda. O que engorda é a quantidade, a frequência, o que tu consome ao longo do teu dia, como é que é a tua rotina, como é que é o teu gasto. Então não vai existir um alimento só que vai te engordar.
ou te emagrecer. A chia não emagrece, a ração humana não emagrece, o chá seca a barriga não emagrece, o gengibre não emagrece, o chá verde não emagrece. O que vai emagrecer é o conjunto, é o que a gente faz, é o conjunto de hábitos que a gente tem. Então, o macarrão, se tu tiver uma dieta super equilibrada, se tu comer bastante vegetais, se tu tiver um bom consumo de frutas, de proteína e comer um pouquinho de macarrão, não é aquilo que vai te engordar. 100 gramas de macarrão tem cerca de 30 gramas de carboidrato. Não seria esse o problema. O problema é o macarrão, o molho que a gente bota no macarrão, e daí bota de repente um bacon, e daí à tarde comeu pão, e daí à tarde comeu junto com o pão um bolo, ou botou uma geleia, ou botou um mel, e daí à noite pediu uma pizza. É o todo. Não vai existir um alimento que vai te engordar. Não existe um alimento que seja proibido no processo de emagrecimento. A gente precisa começar a entender quantidades e de repente não consumir todos os dias. E quando a gente entende isso, fica tão mais fácil, porque a gente precisa parar de ter medo da comida, a gente precisa parar de ter medo de comer. Eu acho que isso mais nos afasta que nos aproxima, sabe? De uma alimentação saudável, mais nos afasta do que nos aproxima desse nosso processo de emagrecimento, porque a gente não precisa complicar, a gente precisa facilitar, a gente precisa entender que é muito mais fácil do que a gente imagina. Eu vejo muito, assim, que as pessoas têm um receio de dieta ou de nutricionista, porque acham que comer bem é caro, porque acham que comer bem dá trabalho, mas na verdade comer bem é comer o básico, sabe? Tu pode comer arroz e feijão no teu processo de emagrecimento, tu pode comer banana, tu pode comer aveia, tu pode comer o trivial. A quantidade é determinante, o teu gasto é determinante, a variedade é determinante. Então, não vai existir um alimento isolado, sozinho, que vai ser capaz de te engordar. Pode ser o macarrão, pode ser o bolo, pode ser o que for. E a gente precisa entender que quando eu tenho prazer no processo, quando eu acho uma dieta que eu gosto de fazer, eu vou seguir. Então, o que será que é mais importante? Eu emagrecer muito em um mês, mas eu não conseguir mais comer bem e daí retornar aos meus antigos hábitos e engordar? Ou eu ter prazer no processo e ao longo do tempo, ao longo desse um ano que eu vou conseguir comer bem, comendo as coisas que eu gosto, comendo macarrão, sem me privar, eu emagrecer 2, 3 quilos por mês? O que será que é mais importante? Então, não ter pressa no processo, ter prazer no processo, aprender é determinante para um processo de emagrecimento realmente bem sucedido. Porque emagrecer não é só tu emagrecer, né? É se manter magra. Não adianta a gente perder um monte de quilo, depois voltar a ganhar, e daí a gente fica nessa sanfona o tempo inteiro, e daí perto do verão a gente quer fazer um desafio maluco para emagrecer, e daí no inverno a gente engorda tudo de novo, porque a gente não consegue manter aquela loucura que a gente fez, e assim a gente vai cada vez mais prejudicando o nosso metabolismo, cada vez mais prejudicando a nossa mente, porque a gente vai ficando estressada com todo esse processo, vai achando que é difícil, vai achando que a gente não é capaz, vai achando que a gente nunca vai conseguir manter um hábito saudável, porque é muito difícil, é muito longe da minha realidade. Então, crie prazer, aprenda, controle as porções, que é muito mais fácil do que a gente ficar criando restrições ou ficar querendo achar um alimento proibido, um alimento que não pode ser consumido, certo? A alimentação ela é muito, muito mais simples do que a gente imagina e a gente precisa entender isso, certo? Era isso que eu queria falar hoje com vocês. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo que a gente conversa um pouquinho. Quem está vendo a reprise dessa live, se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, que eu vou olhar também os comentários. E não precisa ficar com vergonha de dúvida boba, ou não precisa ficar com vergonha de achar que era para tu saber isso, porque não existe dúvida boba. O óbvio muitas vezes precisa ser dito, então eu tô aqui para isso, então aproveitem. E a gente se vê hoje à noite. Hoje à noite, às 8h30, vai ter uma live comigo e com a Ana daí, que a gente vai conversar um pouquinho com vocês. Então eu espero vocês hoje à noite, 8h30, não esqueçam, tá bom?